Bom dia aos heróis e às heroínas que, nesse domingo de madrugada, estão a postos para conversar com a gente, para nos ouvir, compartilhar algumas reflexões sobre aquilo que nós fazemos, aquilo que nós estudamos e aquilo que justifica nossa intervenção profissional. É um prazer estar aqui com vocês todos. Perfeito, Lino. Muito obrigado pelas palavras iniciais. Já somos 158 professores participando. Logo, logo, esse número aí vai aumentando, né? Para a gente não se demorar muito aqui, não prolongar nesse bate-papo, Lino, faça uma breve apresentação aí. Eu sei que nem precisa, mas só para aquele que ainda não te conhece, Lino. Faz aquela breve apresentação e daí já pode dar sequência à sua fala. Seja bem-vindo, é um prazer, uma honra tê-lo aqui no primeiro webinário Chão da Quadra. A honra é toda minha, Francisco. Para aqueles que não me conhecem, me chamo Lino Castellani Filho, sou professor livre-docente aposentado da Unicamp, tive a honra de, por 4 anos, ser professor visitante da Faculdade de Educação Física da UNB, tive o orgulho, tive a satisfação de presidir o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, tive a possibilidade, em minha vida profissional, de estabelecer uma articulação entre os estudos, pesquisas da vida acadêmica, com a gestão no campo das políticas públicas de esporte e lazer, experiência essa vivida em momentos diferentes, num primeiro momento no governo Erundina, lá nos idos do final dos anos 80, do século passado, e mais recentemente, já nesse século XXI, a possibilidade de 2003 a 2006 exercer o cargo de secretário nacional de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer do Ministério do Esporte. Ao longo da minha trajetória, pude escrever algumas coisinhas, alguns livros, alguns artigos, alguns capítulos de livros, que espero vocês já tenham tido a possibilidade de ter acesso, e fico extremamente honrado de poder estar aqui neste momento participando do primeiro webinar no Chão da Quadra. Eu quero agradecer ao Francisco por essa oportunidade, dizer o quanto eu valorizo o esforço desenvolvido por ele e aqueles próximos a ele, no sentido de organizar toda essa atividade que já vem rolando há bastante tempo. Estamos aí no penúltimo dia de atividade do primeiro webinar do Chão da Quadra, e me colocar aqui, portanto, para conversar com vocês é uma satisfação muito grande de minha parte. Saber que estarei acompanhado nesta manhã de domingo pelo Daniel, pela Val e pelo Fernando Gonzalez, é uma honra muito grande, é uma satisfação e alegria muito grandes. Bem, dito isso, vou soltar aqui meu cronômetro, Francisco, para poder ficar atento ao meu tempo de fala, porque a Val, em particular, sabe que eu tenho uma dificuldade grande com essa questão de tempo de fala. Muito bem. Como eu disse há pouco, vocês estão, neste momento, iniciando os trabalhos do primeiro webinar, no penúltimo dia de sua realização. E eu espero que vocês, nesse penúltimo dia, possam já estar trabalhando
a construção de uma síntese provisória de cada um de vocês, daquilo que vocês deram conta de apreender ao longo de todos esses finais de semana que nos antecederam. Da caminhada até aqui, muita gente passou. Autores, autoras, referências na área da educação física brasileira estiveram com vocês. Muita conversa, muito diálogo, muitas perguntas, muitas respostas, muitas dúvidas, enfim, muita coisa já aconteceu. A pergunta que, penso eu, valeria a pena estar com vocês, diz respeito a o que vocês conseguiram aprender sobre a educação física no contexto da educação escolar ao longo desse tempo todo. Educação física no contexto da educação escolar como dimensão da realidade em foco neste primeiro webinar. O que apreenderam no sentido de constatar, demonstrar, compreender e explicar desta dimensão da realidade social aqui trabalhada ao longo desses finais de semana todo? É uma pergunta que já deve estar permeando o pensamento de vocês. Sei também, imagino pelo menos, que a ansiedade de saber como fazer possa ter estado presente em vocês antes mesmo de buscar saber o porquê fazer e o que fazer, na perspectiva da intervenção pedagógica desenvolvida no cotidiano de vocês, por vocês, no chão da quadra, na escola, por dentro da educação escolar, através da educação física escolar. E essa ansiedade de saber o como fazer, antes mesmo de buscar entender, saber o porquê fazer e o que fazer, precisa estar vinculado a um determinado entendimento, a uma determinada compreensão. Saber sobre educação escolar precede o saber sobre educação física escolar. Eu não posso falar de uma educação física escolar sem saber de escola, da escola brasileira, da escola pública brasileira, da escola privada, da escola particular brasileira. Por sua vez, saber sobre política educacional precede o saber sobre educação escolar. Para eu entender como está configurada a educação escolar brasileira, eu preciso buscar elementos que me ajudem a entender qual política educacional orienta ou estabelece diretrizes e bases para a educação nacional. Por sua vez, saber sobre o Brasil precede o saber sobre a política educacional brasileira. Porque essa política educacional, ela se configura no palco social brasileiro. E é fundamental que eu saiba bastante desse palco para entender os cenários que a política educacional desenvolveu, vem desenvolvendo, dentro do qual, ou dentro dos quais cenários, a educação escolar se faz presente, representando várias peças, dentre as quais, ou dentro das quais, a educação física vivencia distintos personagens. Bem interessante, para se falar da educação física,
não basta saber de educação física. E como muitos de nós só sabem de educação física, nós acabamos, por fim e a cabo, não sabendo de educação física. Porque não dá para saber de educação física escolar sem saber de escola. Não dá para saber de escola sem saber de política educacional. Não dá para saber de política educacional brasileira sem saber de Brasil. E, obviamente, o Brasil não está solto no mundo. Então, é fundamental que tenhamos elementos para entender as relações que o nosso país estabelece na geopolítica mundial presente nos tempos atuais, nos tempos contemporâneos. Paulo Freire, com quem tive a honra de estudar, chegou a defender, metaforicamente, penso eu, me desculpe, só autorizar a saída do país de cada um, de brasileiros e brasileiras, depois desse brasileiro e dessa brasileira ter apreendido o Brasil, ter apreendido, constatado distintas dimensões da realidade brasileira. Oba! Demonstrado elementos daquilo que constatou da dimensão da realidade brasileira analisada, compreendido aquilo que demonstrou e constatou dessa mesma dimensão da realidade, e ter dado conta de explicar aquilo que compreendeu do que constatou daquilo que demonstrou da realidade brasileira. Ele, se disse isso em tom de brincadeira, foi uma brincadeira com fundo de verdade muito grande, muito dotado de sentido, muito dotado de significado. Por sua vez, o título do encerramento desse primeiro webinar, que vai estar acontecendo no próximo final de semana, no próximo dia 31 deste mês de outubro, sugere a todos nós aqui o locus, o lugar do preconceito acerca da teoria e dos teóricos. O título do que estará acontecendo no dia 31 de outubro, da atividade a ser desenvolvida, é entre os discursos e a prática. Vamos lá. A visão dual, dicotômica, entre os que sabem e os que fazem, está presente tanto na academia, campo universitário, campo acadêmico, quanto no que estão no chão da quadra. Essa visão, portanto, departamentalizada, maniqueísta, de colocar os que teorizam de um lado e os que se envolvem com a prática de outro, não é elemento exclusivo nem daqueles que se colocam no mundo acadêmico, nem tampouco daqueles que se colocam no chão da quadra. E esse equívoco, o equívoco dessa dicotomia, acabam gerando dificuldades do entendimento de que teoria e prática são faces distintas de uma mesma totalidade, de uma mesma unidade. É como se a teoria estivesse aqui em cima e a prática aqui embaixo, ou a prática aqui em cima e a teoria aqui embaixo, de tal maneira que, ao levar a teoria para um lado, a prática caminha junto. Ao levar a prática para um lado, não há como deixar a teoria no outro. Essa dicotomia impede essa compreensão, impede esse entendimento. Impede o entendimento de que não há prática sem teoria que a sustenta. E não há teoria se não for a teoria de uma prática. E onde que mora o perigo, portanto?
O perigo está na constatação de que a maioria de nós não sabe qual é a teoria que sustenta a própria prática. Esse é o problema maior nosso. Não há prática, seja no sentido no fazer, seja no sentido de apreender a realidade, de apreensão do real, sem uma teoria que instrumentalize, que potencialize, que sustente o diagnóstico a ser desenvolvido acerca dessa dimensão da realidade, acerca dessa prática. E em não havendo possibilidade da inexistência da teoria, fica-se com a questão: qual é a teoria que está sustentando a minha prática? Qual é a teoria através da qual eu analiso a realidade da educação física da escola? Qual é a teoria através da qual eu analiso a educação escolar? Qual é a teoria através da qual eu faço a leitura da política educacional? Qual é a teoria que embasa a minha compreensão sobre o meu país? Que embasa a minha compreensão do meu país no mundo, nos tempos atuais? E esse é um dos maiores problemas que nos aflige. A maioria de nós não sabe dizer para si mesmo qual é a prática, dimensão da realidade sobre a qual está teorizando. A maioria de nós não sabe qual é a teoria que sustenta a nossa prática. A maioria de nós não sabe qual é a prática, dimensão da realidade sobre a qual está teorizando. A maioria dos professores, professoras da educação escolar, possui um saber sobre o Brasil, sobre política educacional, sobre educação escolar, no nosso caso em particular, sobre a educação física escolar. Naquilo que cada um desses elementos, que cada um desses complexos de totalidade demonstram em sua aparência. Então, todos nós sabemos alguma coisa sobre algo. Mas esse saber alguma coisa sobre algo tem que ser entendido por nós como ponto de partida para a apreensão de uma determinada dimensão da realidade para além de sua aparência, buscando vê-la por dentro lá na outra ponta, como ponto de chegada. Se eu tenho conhecimento sobre tudo no ponto de partida da minha apreensão da realidade, pegando essa dimensão da realidade, aquilo que ela me mostra, aquilo que ela traz em sua aparência, não há como chegar à essência dessa realidade sem teorização, sem saturar de determinações a dimensão da realidade a ser apreendida. Ver as coisas por fora é fácil e vão. Por dentro das coisas é que as coisas são. A realidade se mostra para mim enquanto uma realidade concreta naquilo que ela traz em sua aparência. Nós, profissionais, intelectuais da educação, precisamos buscar saber da realidade mais do que aquilo que ela nos mostra em sua aparência. Temos que buscar nos apropriar dela naquilo que ela traz em sua essência. E para isso precisamos recorrer à teoria. E para que essa ação da teoria se processe dentro de uma lógica de processo de conhecimento,
eu preciso lançar mão de alguns princípios sem os quais esse movimento da aparência da realidade para a essência da realidade, do concreto real, aparente, do concreto pensado, lá no ponto de chegada, de uma visão sincrética, bagunçada, desarrumada de realidade, para uma visão sintética, de síntese, organizada, elaborada de realidade, eu preciso me valer do princípio da radicalidade. Radicalidade naquilo que essa expressão se identifica com a filosofia, com o seu sentido etimológico de radice, raiz, de profundidade, aquilo que não se vê na aparência, aquilo que está escondido, mas que sem o qual eu não dou conta de entender o que está aparente a mim. Princípio do rigor teórico. Eu preciso de uma teoria, de um método científico que embase o meu processo de apropriação da realidade. E esse método científico tem necessariamente uma base filosófica que o sustenta. Saber qual é a base filosófica que sustenta o método científico, a partir do qual eu busco apreender a realidade, a dimensão da realidade que eu pretendo estudar, que eu pretendo me apropriar e que eu pretendo intervir, no nosso caso, intervir pedagogicamente a partir de um componente curricular chamado educação física, é fundamental para que eu saia do ponto de partida em direção ao ponto de chegada. E o terceiro princípio, não abrir mão da reflexão de conjunto, da reflexão de totalidade, reconhecendo a educação escolar como um determinado complexo, como uma determinada totalidade, que, por sua vez, estabelece relação com outro complexo de totalidade chamado política educacional, que, por sua vez, estabelece relação de totalidade com outro complexo de totalidade chamado país, Brasil, e que, por sua vez, estabelece relação com um complexo de totalidade ainda maior chamado mundo. E a educação física, no seu próprio complexo de totalidade, se estabelece, se articula, estabelece interlocução com todas essas dimensões, com todos esses complexos de totalidade. Então, que fique claro, conhecer a realidade em sua aparência, concreto real, é ponto de partida e não ponto de chegada do processo de conhecimento. No meu entender, é aqui, ponto de chegada, ponto de partida, me desculpem, mais do que no ponto de chegada, que situa-se o conhecimento que muitos de nós têm sobre a educação física escolar. Sem esse entendimento, nós continuaremos a confundir discurso com teoria, prática com ativismo, ou a prática pela própria prática. Ponto de partida com ponto de chegada do processo de conhecimento. Imaginem vocês, no ponto de partida, tendo em suas mãos um jogo de quebra-cabeça com as peças desarrumadas no tabuleiro. É a partir desse quebra-cabeça, na montagem desse quebra-cabeça, que vocês caminharão nessa estrada do conhecimento, buscando chegar ao ponto de chegada com esse quebra-cabeça montado, com suas peças articuladas
em seus devidos lugares. Só que esse quebra-cabeça já montado, já no ponto de chegada, ele passa a ser ponto de partida para um outro quebra-cabeça, com mais peças, com peças menores, com maior grau de complexidade sobre a apreensão, por exemplo, da realidade da educação física escolar. E nós passamos a colocar as peças no lugar nesse outro quebra-cabeça, através do princípio da radicalidade, do rigor teórico, método científico, filosofia que o sustenta, e de uma reflexão de totalidade. E os quebra-cabeças vão se sucedendo no nosso processo de conhecimento. E nós vamos estabelecendo sínteses provisórias a cada término de um determinado quebra-cabeça. Muito bem. Vocês chegaram ao penúltimo dia do primeiro webinar do Chão na Quadra. Perguntem-se, com qual referencial teórico buscaram se apropriar das reflexões trazidas pelos palestrantes até agora? Vocês conseguem identificar o que distancia ou aproxima a compreensão de cada um desses palestrantes acerca da educação física escolar, acerca da educação escolar, acerca da política educacional, acerca do momento político pelo qual passa o Brasil, acerca do momento político que configura a geopolítica mundial, da qual o Brasil faz parte, onde o Brasil se insere? Com que quebra-cabeças vocês iniciaram o evento no primeiro final de semana em que ele deu o seu pontapé inicial para tudo isso que aconteceu até então? Com que quebra-cabeça estão saindo desse evento? Com o mesmo quebra-cabeça com o qual entraram? Pode ser, mas certamente, mesmo sendo o mesmo, com mais peças encaixadas nele do que tinham quando começaram a participar desse evento. Já num outro quebra-cabeça, num segundo, já com algumas peças, outros de vocês, num terceiro, num quarto, num quinto quebra-cabeças, cada um de vocês tem seu próprio jogo de quebra-cabeça em mãos. Não há por que comparar o meu quebra-cabeça com o quebra-cabeça de fulano ou de ciclano, de fulana ou de ciclana, de Joãozinho ou de Maria, de Pedro ou Vanessa. Eu tenho que buscar saber, olhar para mim, ver o quebra-cabeça a partir do qual eu comecei essa trajetória e ver o quebra-cabeça a partir do qual estou chegando ao fim dessa trajetória. Um fim temporário, porque hoje eu dou conta de uma síntese que é provisória. Por que provisória? Porque o processo do conhecimento é infinito. Portanto, a cada quebra-cabeça, eu dou conta de uma possibilidade, de uma capacidade elevada ao máximo de estabelecer uma síntese de apreensão daquilo que eu me propus a aprender. Esse é o desafio que vocês viveram ao longo desse primeiro webinar, estão vivendo no dia de hoje e viverão no próximo fim de semana, no encerramento desse evento. E passarão, a partir do final desse evento, a refletir sobre o sentido e o significado desse evento, desse primeiro webinar do Chão da Quadra, na vida profissional de vocês. E não só na vida profissional de vocês, porque a apreensão da realidade,
é algo que dá todo sentido ao estarmos vivendo nesse momento histórico. Dá todo sentido à busca do entendimento de que lugar eu ocupo no tempo em que vivo. E é fundamental eu ter consciência do lugar que ocupo no tempo em que vivo, para que, de posse desse entendimento, eu possa me preparar para intervir nesse tempo, intervir nesse momento, intervir na dimensão da realidade a qual pretendo transformar, modificar. É isso que se dá no âmbito da escola. Há um processo ou um projeto de escolarização a partir do qual o projeto pedagógico, político-pedagógico é configurado. Esse projeto político-pedagógico mostra, apresenta o que da educação física eu preciso colocar, levar para dentro da minha intervenção pedagógica nessa escola. Então, eu preciso selecionar de todo o conhecimento da educação física aquele que se encaixe no projeto pedagógico dessa escola. Projeto político-pedagógico esse construído a partir do projeto maior de escolarização dessa escola. Sabido que saber, que conhecimento levar para dentro da escola, eu preciso buscar saber como organizar esse conhecimento no tempo e no espaço escolar. Como tratar esse conhecimento? Com qual referencial teórico? Com qual base filosófica? E eu preciso ter claro qual é a perspectiva de organização dessa escola, de gestão escolar, mais se ajusta, mais se adequa a um projeto político-pedagógico, a um projeto de escolarização que tenha em mente levar os educandos a apreenderem uma dimensão da realidade chamada cultura corporal. Mas apreenderem a dimensão da realidade chamada cultura corporal é ponto de partida para que, de posse dessa capacidade, eles desenvolvam a possibilidade de intervir nessa dimensão da realidade. E, ao intervir nessa dimensão da realidade, transformá-la, modificá-la no sentido, na direção teleológica que eu estabeleço no meu agir profissional, na minha ação pedagógica, na minha intervenção pedagógica. Não há hipótese de se fazer isso sem teoria. Não há hipótese de se fazer isso continuando a achar que teoria e prática são faces distintas de unidades ou totalidades distintas. Não há como fazer isso partindo do pressuposto que o pessoal da universidade discursa e nós aqui na escola praticamos ou fazemos. Ou pensamento presente na universidade, que eu teorizo e eles executam aquilo que eu teorizei. Temos que superar definitivamente esse entendimento para darmos conta de uma prática pedagógica dotada de sentido e significado revolucionário. O que é revolucionário aqui? É dar elementos para que os alunos, os educandos, se percebam no tempo em que vivem e, de posse desse entendimento, tenham instrumentais teóricos para intervir nesse tempo numa perspectiva de construir o mais justo, menos desigual, numa perspectiva de um mundo melhor para se viver. Dito isso, fico à disposição de vocês
para bater um papo nos minutos que nos restam. Obrigado aí pela atenção daqueles que despertaram cedo para me acompanhar ao vivo nesse momento. É com você, Francisco. Obrigado, Lino, por essa explanação riquíssima, muito, muito gratificante, né? Que manhã começar logo um domingão com esse relato, com essa explanação, na verdade, né? É muito rica. Bom, tivemos várias perguntas aqui. Deixa eu aqui abrir rapidamente. Bom, espera aí só um segundo. Bom, o Alisson, ele pergunta assim, professor, qual a sua visão e opinião sobre as políticas públicas, educacionais e do esporte nesta atual gestão federal? Ponta Grossa, Paraná, Núcleo de Esportes e Lazer, o EPG. Vamos lá, Francisco. Qual é o nome? É o Alisson que me pergunta? Alisson, isso. Ponta Grossa, muito prazer, Alisson. Alisson, nós estamos vivendo um momento, no âmbito brasileiro como um todo, extremamente delicado, para dizer o mínimo. Vivemos duas pandemias, uma de natureza sanitária e uma outra de natureza política, que, por incrível que pareça, contamina ainda mais a pandemia sanitária. Essa pandemia política tem uma base doutrinal centrada na doutrina liberal levada a seu extremo, na perspectiva ultra-neoliberal. E essa perspectiva ultra-neoliberal tem como objetivo maior desarticular a estrutura de Estados nacionais. Na crença que interessa a eles, que a lógica de mercado é suficiente e devidamente qualificada para articular, organizar e definir as relações sociais a serem estabelecidas num todo social entre aqueles que compõem esse todo social, entre patrões e empregados, entre os donos do capital e os detentores da força de trabalho, os trabalhadores. Quanto menor o Estado, maior a possibilidade desse mercado estabelecer seus valores ético-políticos como norteadores dessas relações. E a história nos mostra que, no prevalecer a ação do mercado, os interesses dos detentores dos meios de produção prevalecem sobre os interesses daqueles que são forçados a venderem suas forças de trabalho a um preço não exatamente condizente com o valor dessa mesma força de trabalho. No âmbito da política educacional, o que se faz presente é a configuração de uma ideia de educação que limite a lógica educacional à formação de uma massa de trabalhadores com uma qualificação de nível médio que possa servir a custo baixo aos interesses do mundo produtivo, da lógica produtiva, desse mesmo modo de produção que oriente e organiza a nossa forma de estar em vida, o modo de produção capitalista. Estes profissionais formados para a escola, eles não estariam dotados de capacidade crítica de perceberem o lugar que ocupam na sociedade em que estão vivendo. E, a partir daí, não terão condições
de se apropriarem das ferramentas necessárias para se qualificarem de forma a superar as relações hoje estabelecidas na lógica produtiva. Não são educandos, futuros profissionais preparados para desenvolver ciência, tecnologia, inovação tecnológica, e sim, no mínimo, ou melhor, no máximo, capazes de manipular ciência e tecnologia desenvolvida no primeiro mundo. O Brasil aposta hoje no princípio, no entendimento de ser mais barato depender da tecnologia do primeiro mundo, do desenvolvimento científico e tecnológico do primeiro mundo, do que investir na educação de brasileiros e brasileiras, dotando-os de qualificação para dar conta de construírem sua própria capacidade de desenvolvimento, de desenvolver teorias e práticas embasadas científicas e tecnologicamente. Ou seja, constrói-se um Brasil subalternizado ao primeiro mundo, subalterno à lógica entre países de capitalismo periférico como nós e países de primeiro mundo, como aqueles que estabelecem na geopolítica mundial a lógica a partir do qual essa mesma geopolítica se movimenta e se estabelece. As competências e habilidades a serem desenvolvidas no âmbito escolar se limitam a âmbito dessa própria escola, como se ela, a escola, não estivesse associada, vinculada, articulada, e essa determinada sociedade a um determinado momento histórico. Resolver problemas da escola, ignorando os problemas que fazem com que a escola seja assim ou assado, é não darmos conta, por princípio, de fato, lidarmos com aquilo que faz da escola lugar cada vez mais, locus cada vez mais difícil de dar conta daquilo que justifica a sua existência. Formar pessoas com consciência do tempo em que vivem, para que, de posse dessa consciência, possam intervir profissionalmente, como cidadãos e cidadãs, na construção de um Brasil melhor. Perfeito, Lino. Muito obrigado pela resposta. Só um segundo. Ah, tá aqui. É que são muitas perguntas aqui, eu acabei me perdendo, desculpa. Tranquilo, Francisco. Lino, o professor Luiz pergunta: Lino, no sentido de uma autocrítica, quais são os limites da abordagem crítica superadora, né? E como avançar mais no campo progressista da educação física escolar? Vamos lá. Quando, lá nos finais dos anos 80 para os anos 90, nós apresentamos à comunidade da educação física uma obra teórica chamada Metodologia do Ensino da Educação Física, trazida a público no ano de 1992, nós vínhamos de um movimento que depois foi batizado de Movimento Renovador da Educação Física. Mais recentemente, eu escrevi um pequeno texto que está presente no primeiro volume de uma coleção comemorativa dos 40 anos de existência do Colégio Brasileiro de Ciências do Estado, onde eu estabeleço uma distinção entre um movimento renovador de índole conservadora na educação física
e um movimento renovador de índole progressista na educação física. O movimento renovador de índole conservadora se deu nos anos 70, em plena ditadura civil-militar, na direção, no sentido de dar suporte teórico, científico à educação física, voltando essa educação física para os objetivos desejados pelos governos militares, qual seja, dar conta do aprimoramento da aptidão física da população brasileira, conforme nos diz a Lei 6.251, de 1975, regulamentado pelo Decreto 80.228. Alguém pediu a palavra, Francisco? Não. Não? Muito bem. Então, a cientificização da educação física nos anos 70 atendeu aos interesses da ditadura civil-militar, mas ela expressa um movimento renovador a partir que traz a ciência, que fortalece a presença da ciência no âmbito da configuração do pensamento teórico na educação física brasileira. Mas é conservador, porque busca reforçar uma perspectiva de sociedade e de mundo presente nos governantes militares que chegam a essa situação de governantes a partir de um golpe cívico-militar em 1º de abril de 1964. O movimento renovador de natureza progressista na educação física se dá a partir dos anos 80, já por dentro do processo de redemocratização da sociedade brasileira. E recebe a denominação de progressista no sentido de buscar a superação, buscar romper, estabelecer um processo de ruptura com a relação paradigmática da educação física com o parâmetro da aptidão física. Na perspectiva progressista desse movimento renovador, as teorias críticas não se colocam numa perspectiva hegemônica. A crítico-superadora era, talvez, como fruto de um processo desenvolvido nos anos 80, tornado público no início dos anos 90, talvez seja a solução mais acabada naquele momento de um pensamento crítico na educação física brasileira. Eu desenvolvi um quadro, à época, 93, 94, de um conjunto de teorias pedagógicas que eu dividi em abordagens pedagógicas, em concepções pedagógicas, essas concepções não sistematizadas e sistematizadas a partir de uma lógica, de um entendimento de metodologia de ensino. E dentro desse quadro, eu situei aquilo que nós tínhamos em mãos à época. João Batista Freire e a concepção construtivista, numa perspectiva não sistematizada, uma abordagem sistêmica de Mauro Betti, uma abordagem antropológica de Josimar Daório, uma concepção não sistematizada de Gotani, de Eleanor Kunz, uma perspectiva sistematizada, uma concepção sistematizada de Vitor Matsudo, associada à ideia da manutenção da relação paradigmática com a aptidão física, uma concepção de educação para a saúde, que é diferente daquela pensada por Matsudo, por Najas, estabelecida por D'Artagnan Pinto Guedes, ainda numa perspectiva conservadora, né? E uma perspectiva crítico-superadora, essa sim de natureza crítico, traduzida, centrada na tradição marxista. Isso em 1992. Esse livro teve, até 2009, 14 reimpressões.
Em 2009, venceu o edital do MEC como livro didático, tendo sido editado uma tiragem de 40 mil exemplares pelo MEC naquele momento. E essa segunda edição, atualizada, ampliada, do coletivo de autores, está, nesse momento, em sua quinta, sexta reimpressão. É sacanagem de nossa parte, passados esses 28 anos, de 92 para cá, analisarmos aquela obra com a síntese provisória construída nos tempos atuais. O coletivo de autores de 92 refletiu a capacidade de síntese provisória daqueles que a elaboraram naquele momento histórico. De lá para cá, muitos outros estudos e estudiosos, na perspectiva histórico-crítica, que dá sustentação à concepção crítico-superadora, vem dando conta de avançar nas reflexões e construções metodológicas pensadas e articuladas inicialmente naquele momento histórico. Eu cito como referências o Grupo Etnos, de Pernambuco, o Grupo Lepel, que se espalha pelo Nordeste, um grupo que estabelece relação entre a Universidade Estadual de Ilhéus, da Bahia, com um grupo da Federal de Sergipe, que discute a didática da educação física, da educação, e no âmbito da educação física tem em Nicola Tiago Lavoura, um expoente, um jovem de uma jovem geração, extremamente competente naquilo que vem construindo e apresentando à nossa comunidade. Nós vamos ter, na manhã de hoje, outros colegas, por exemplo, que discutem e retratam a educação física a partir de uma outra perspectiva teórica e que se colocam naquilo que de progressista, portanto, se faz presente no âmbito da educação física brasileira. No concernente à crítico-superadora, se estiverem interessados em buscar saber o que avançou de 92 para cá, não olhem para aquela obra de 92. Busquem nas obras de Marcílio Souza Júnior e sua equipe, no Nicola Tiago Lavoura, nos estudos do Lepel, de novos mestres, novos doutores, o avanço, a configuração de novas sínteses provisórias sobre aquela perspectiva teórica. No momento complicado, no momento difícil pelo qual passa a sociedade brasileira, no momento obscurantista da sociedade brasileira. Lembrem que nós construímos a metodologia de ensino nos anos 80, no momento de redemocratização da sociedade brasileira. Hoje vivemos um momento de recrudescimento da lógica conservadora, retrógrada e reacionária, ensopada de elementos fascistas, tendo à frente uma pessoa, se é que devemos chamá-la de pessoa, responsável pela necropolítica que já levou mais de 156 mil brasileiros à morte por uma pandemia que poderia ser minimizada em seus aspectos catastróficos, ser pautadas a partir de uma política de saúde competente, política de saúde essa jamais construída e organizada por esse sociopata que hoje preside o país. Então, nessa perspectiva, pensar a partir de tradição marxista é correr o risco, inclusive, de ser preso. É correr o risco, inclusive, de sumir nos porões de uma ditadura que se estabelece
a partir de outros parâmetros que não aqueles presentes no ciclo ditatorial de 64 a 84. Mas não tenho dúvidas, os limites à liberdade de expressão, a censura à imprensa, a censura à universidade, os ataques à universidade pública, os ataques à educação pública, perpassam e organizam um ataque ao pensamento crítico, um ataque às teorias críticas, um ataque às teorias críticas de tradição marxista. Daí a dificuldade de explicitar e de conseguir articular, nesse momento, avanços, né, mais definitivos, digamos assim, por dentro dessa tradição, sem correr riscos, né, voltados para a própria vida daqueles que buscam assim trabalhar, buscam assim fazer. Esse é o desafio que hoje temos que enfrentar. E, obviamente, todo o campo progressista está irmanado, está de mãos juntas, de mãos dadas nesse movimento contra o inimigo comum. E o inimigo comum é esse que está hoje à frente de nosso governo, por tudo que ele vem fazendo de desestruturação dos direitos sociais arduamente construídos, conquistados por setores da sociedade brasileira. É contigo, Francisco. Professor, obrigado por essa resposta fantástica, enriquecendo cada vez mais nós, professores que estão na escola, nas universidades, enfim. Bom, professor, o nosso tempo é curto e passa muito rápido. Quando começa a ficar bom, acabou, né? Acho que vamos ter que marcar outra aí de umas 10 horas, tá bom assim? Mas daí a gente começa meio-dia. Ótimo, eu ia sugerir isso. Eu topo qualquer outra coisa, desde que não às 8 horas da manhã, num domingo. Legal, professor, muito obrigado. Bom, para a gente finalizar aqui uma última pergunta, e daí vamos para as considerações finais. O professor Narciso pergunta: com toda a guinada que a educação física tem oferecido, você acredita que ainda hoje a educação física é vista por grande parte da comunidade escolar como sendo uma disciplina de pouca relevância pedagógica? Quem pergunta é o Narciso? Isso. Bom dia, Narciso. Obrigado por estar nos acompanhando nesse momento. Eu começo a sua resposta dizendo que sim. Penso que ainda prevalece uma visão da desqualificação de nossa intervenção pedagógica, confundindo-a, em muitos momentos, como um espaço de entretenimento ou de compensação de alunos e alunas dos esforços teóricos de aprendizagem desenvolvidos por eles nos outros componentes curriculares, nas outras disciplinas curriculares. Isso porque, Narciso, durante muito tempo, diria eu, até a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 93, 94, de 1996, a segunda LDB da Educação Nacional, a primeira é de 4.024, de 61. Então, até 96, a educação física era uma matéria curricular que ganhava a forma de atividade curricular. E, como atividade, não tinha a obrigação de lidar com transmissão de conhecimento, com trato de conhecimento, e sim circunscrever-se a uma atividade que levasse a um determinado objetivo. E esse objetivo está estabelecido no decreto 69.450 de 1971, que regulamentava o artigo 7º da Lei 5692, que alterava
o artigo 22 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 4.024, de 1961, que dizia, no seu artigo 3º, que a educação física, por seus meios, processos e fins, era uma atividade voltada, ou que teria por objetivo, a melhoria da aptidão física dos educandos. E para melhorar a aptidão física, eu precisava não teorizar, não estabelecer uma introdução de reflexão sobre cultura corporal, mas sim fazer com que os alunos se movimentassem corporalmente, para que, a partir desse movimentar-se, elementos ou parâmetros dessa aptidão física alcançassem padrões compatíveis com aqueles buscados e almejados por aqueles que pensavam a educação nacional naqueles tempos. Então, nesse sentido, isso prevaleceu. Entramos nos anos 80, o pensamento crítico nos anos 80 tem vida curta, porque nos anos 90 ele já é atropelado por um pensamento pós-moderno, que estabelece críticas ao pensamento moderno, à perspectiva da realidade histórica, à perspectiva da verdade histórica, e, nesse sentido, se coloca, ou coloca a perspectiva das teorias críticas como algo responsável pelo prevalecer de uma razão instrumental originária da Idade Moderna, necessária de ser superada numa perspectiva de configuração de uma pós-modernidade. Não vou entrar nesses detalhes, porque isso demandaria, Francisco, pelo menos mais outra hora de conversa. Mas, nesse sentido, isso tudo afeta a educação física. E, ao afetar a educação física, o arcabouço de teorias construídas nos anos 80 não necessariamente chegam de forma organizada, de forma sistematizada, no chão da quadra da escola. Não se estabeleceu políticas públicas educacionais voltadas a fazer com que os professores, já no chão da quadra, se apropriassem dessas teorias. E, a partir dessa apropriação, dessem à sua intervenção pedagógica outro sentido, outros significados. Mas vejam bem, não é correto, como muitos fazem, culpar a teoria pela não alteração do modus da prática pedagógica. Não é a teoria culpada por não ter chegado como deveria à escola. Se há culpados, está na configuração está nos sistemas educacionais, municipais, estaduais e o próprio federal, que não estabeleceram procedimentos de políticas de formação continuada em serviço daqueles professores já presentes no âmbito da escola, já no chão da quadra, para que eles, em seus tempos de trabalho, não precisando abrir mão de seu tempo livre de trabalho, não precisando lançar mão de seus recursos financeiros, tivessem acesso ao debate teórico, à produção teórica alavancada, construída e difundida nos eventos espalhados pelo Brasil afora, mas para que se desse a própria participação desses colegas professores, exigiria, por parte de sistemas educacionais, uma vontade política nunca presente de permitir, de fortalecer a qualificação dessa formação. Então, nesse sentido, a ausência dessa qualificação faz com que muitos professores do chão da quadra tenham um entendimento da intervenção pedagógica que estabelecem, um entendimento da educação física escolar, da educação escolar, da política educacional do Brasil e do mundo,
vinculados a uma perspectiva sincrética, de senso comum, de ponto de partida da apropriação da realidade, de um concreto real e não de um concreto pensado. É conhecimento, mas não pode ser visto enquanto conhecimento traduzido na capacidade de apreensão da essência da realidade. Para isso, é fundamental que haja um processo de preenchimento, de muita leitura, muita apropriação do real, para que sínteses partidas, construídas, estabelecidas a partir dos princípios aqui mencionados, radicalidade, vigorosidade, reflexão de conjunto, viessem a permitir a apreensão daquilo traduzido em publicações, eventos, como esse que você organiza, enfim, ao longo desse período de tempo. A ausência disso leva, a meu ver, muitos dos que pisam o chão da quadra a reproduzir práticas pedagógicas anteriores às construídas nos anos 80, e fazem com que muitos colegas de outros componentes curriculares olhem para a educação física com os mesmos olhares com os quais traduziam uma disciplina isenta de sentido e significado, dotados de dar a esses alunos e oferecer a esses alunos, em última instância, capacidade de se perceberem na vida, de se perceberem no tempo em que vivem. Contigo, Francisco. Eu vou aproveitar para me despedir, não é isso? Bem, eu espero que vocês tenham acordado, porque não é fácil, logo de manhã, pelo menos para mim, nessa altura da minha vida, estar aqui de pé, 7 e pouco da manhã, para começar a conversar com vocês às 8. Eu espero ter ajudado-os a despertar, para que possam, já despertos, com bastante café tomado, acompanharem com maior vivacidade o que vem pela frente, do nosso colega Daniel, da Valdirene e do Fernando Gonzalez. Reflitam com eles aquilo que eles estarão trazendo a vocês, articulem com o que eu tentei e busquei trazer, e estabeleçam as questões e busquem fazer as questões para vocês mesmos que eu listei na minha fala inicial. Procurem saber qual é o quebra-cabeças que vocês estão montando, em que momento de montagem deles vocês se encontram a partir de todas essas semanas que se sucederam na configuração desse primeiro webinar do Chão da Quadra. Foi um prazer ter estado com vocês nessa manhã de domingo. Continuem, portanto, nesse evento, tenham sucesso naquilo que se propõe a fazer com ele. Parabéns a todos, sucesso a todos, e um abraço de um bom domingo a todos e todas vocês. Valeu, Francisco. Lino, muito obrigado pela